Dicas de interpretação, conjunções. Pessoal, antes da gente ver as conjunções, vamos rever aquelas dicas básicas de interpretação e aquelas recomendações normais. Item 1. Antes de ler o texto, veja o título do texto e a referência bibliográfica. Ainda antes da leitura do texto, confira o enunciado das questões, pois ele pode ter informações importantes sobre o texto. Não sabendo o significado de uma palavra, tente tirá-la pelo contexto. Se persistir a dúvida, ignore-a e siga a leitura. Finalmente, não deixe de ler todo o enunciado da questão. As conjunções são palavras que ligam, que unem orações. Por vezes elas iniciam orações, mas sempre dando um novo sentido à frase ou dando um sentido de uma frase com relação à outra. Há orações de acréscimo, de finalidade, de resultado, de consequência. Vamos observá-las agora. Conjunções de acréscimo. Besides, furthermore, moreover, in addition to, beyond that. Todas essas conjunções dão a ideia de além de, dão a ideia de acréscimo. Por exemplo, I study English in addition to chemistry. Eu estudo inglês além de química. Pode ser substituído por qualquer uma dessas outras conjunções, gente. Eu poderia dizer besides, furthermore, moreover, beyond that. Vejamos agora algumas conjunções condicionais. Indicam ideia de conjunção. If, whether, provided that, as long as. Diferença de if para whether. Gente, if, muito comum, muito usado em termos de estruturas condicionais. Tu expressa uma condição para que tenha um resultado. Whether, diferentemente, embora com a mesma tradução C, dá uma ideia de escolha, uma ideia de opção, uma ideia de alternativa. Por exemplo, I will go to the beach whether it rains or not. Eu irei à praia se chover ou não. Então não tem uma ideia de uma consequência, de um resultado diante daquela condição. Eu simplesmente estou dando alternativas para dizer que o resultado será o mesmo. Dá uma olhada nas outras. Provided that, as long as. Essas duas conjunções, as long as e provided that, dão uma ideia de desde, contanto que. Gente, vocês se lembram daquela música Backstreet Boys? I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Não é tão longo quanto, e sim contanto que, desde que. A mesma coisa com provided that. As duas dão ideia de condição, dizendo desde que, né, contanto que. Vamos dar uma olhada nas próximas. Existem também conjunções de contraste, de concessão. Vamos observá-las. But, however, nevertheless, nonetheless, notwithstanding. Todas elas, gente, dão a ideia de mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante. Tudo isso dá uma ideia de contraste, né? Eu posso dizer, por exemplo, I like English, but Leandro likes Spanish. Posso dizer, I prefer pizza, but my friend... Né? Reparem que eu usei but. But eu uso mais comum. Todo mundo adora utilizar but. Mas eu poderia utilizar nevertheless, notwithstanding. Vamos repetir esses exemplos? I prefer English, nevertheless, Leandro prefers Spanish. Ou dizer, I like to eat pizza, notwithstanding, Leandro likes rice. Gente, as conjunções despite e in spite of dão a ideia de apesar ou apesar de. Imaginem a frase. I'm going to the beach despite the weather. Eu irei à praia apesar do clima, apesar do tempo. Eu poderia ter a mesma frase dizendo I will go to the beach or I'm going to the beach in spite of the weather. Repare então que nesse caso eu tenho os substantivos seguindo as conjunções. No caso de verbos, posso utilizar as mesmas conjunções, mas aí eu vou ter um verbo com ing, com aquela terminação ing, depois dessas conjunções. Por exemplo, I'm going to the beach despite having to work. Eu irei à praia apesar de ter que trabalhar ou apesar de trabalhar. Então eu posso utilizar um verbo, mas também um substantivo depois dessas conjunções. Although, though, even though, embora. Essas três conjunções, assim como na língua portuguesa, precisam ser seguidas de um novo sujeito. Lembram daquele exemplo que eu falei? I'm going to the beach despite working ou despite having to work? São impossíveis se eu for utilizar com although, though, even though, porque eu preciso de um novo sujeito na frase. Eu poderia ter a frase seguinte, I'm going to the beach even though I have to work. Portanto, tendo que botar um novo sujeito à frase. Mas em termos de sentido são exatamente iguais, e é isso que tu precisa te lembrar para fazer da prova do Enem ou provas de vestibulares. Por fim, instead of e rather than
São duas expressões que as pessoas esquecem que representam exatamente a mesma coisa, dando essa ideia de contrariedade, dando essa ideia de em vez de ou ao invés de. Não te esquece disso na hora que tu estiver fazendo a tua prova. Também temos conjunções que expressam, que indicam causa e conclusão. Presta atenção ali, gente, naqueles exemplos. Thus, hence, so, consequently, therefore e then. Nós estamos muito acostumados a utilizar so ou utilizar then quando estamos contando uma história. Agora, se eu posso utilizar qualquer uma dessas conjunções ali, por mais complexas ou não familiares que elas sejam para mim. Thus, hence, consequently, therefore, todas elas representam exatamente a mesma coisa que so, que é aquela ideia de então, portanto, assim. Dá uma olhada nos outros. Since, because, as e for. Outro cuidado que temos que ter, gente, nós lembramos sempre da ideia de because sendo porquê, mas nos esquecemos que since também dá essa ideia, visto que, já que, acaba sendo a mesma coisa do que o porquê do because. Não te esquece também do for. For teria uma tradução mais parecida com pois, como dos portugueses, mas funciona exatamente igual ao because. Indicam finalidade in order to, so as to, in order that, so that. Repara que a diferença é que in order to e in order that é aquele to para o that, do mesmo jeito que so as to e so that é o to para o that. Sempre que eu tiver a partícula to, terei um verbo. Sempre que eu tiver that, eu preciso de um novo sujeito. Te lembra disso na hora que estiver fazendo questões de conjunções. Finalmente, pessoal, vamos ver agora alguns usos diferentes do ing. Ao contrário do que a gente pode pensar, o ing não é apenas o gerúndio, não é apenas as terminações ando, endo, indo depois de um verbo. Ela pode ser isso, como a gente olha no exemplo, I'm working now, she was cleaning the table, desde que eu tenha o verbo to be antecedendo essas palavras. Quando eu falo I'm working now, she was cleaning the table, aquele verbo to be, I am, eu estou, e she was, ela estava, puxam sim essa terminação ing para ser verbo no tempo contínuo. Mas, dá uma olhada nos outros exemplos. We all watched the opening of Parliament. Nós todos observamos o abrindo? Não, né, gente? A palavra the é o artigo definido. Que tipos de palavras são definidas por artigos? Substantivos. Não te esquece disso. Quando tiver um artigo definido, a próxima palavra, mesmo que com ing, vai ser um substantivo. Próximo exemplo. I don't mind your going without me. Atenção para esses casos, gente. Your não é um pronome possessivo, e sim um adjetivo possessivo. Assim como em outros casos, pretty woman, blind man, beautiful woman, sempre a palavra que antecede um substantivo, e nesses casos foi um adjetivo. Aqui não muda, eu tenho your e uma palavra com ing. Te lembra que your é adjetivo possessivo, assim como my, assim como his, assim como her. Portanto, sempre que eu tiver uma dessas palavras e ela for seguida de ing, esse ing vai ser um substantivo. E finalmente, you must take your sleeping pill. The working conditions are terrible. Esses dois exemplos são muito claros, eles mostram o contrário agora. Um ing como adjetivo, já que não é uma pílula dormindo. Olha o exemplo. You must take your sleeping pill. Você tem que tomar a sua pílula de dormir. The working conditions. Gente, são as condições trabalhando, o trabalhando condições ou as condições de trabalho? Meio óbvia, né? Mas dá uma olhada na última. She is amazing. E essa questão aqui realmente pode te complicar, porque embora pareça muito simples para quem tem esse conhecimento de vocabulário e saber o que é amazing, a pessoa pode achar que isso é um verbo, e se ela acha que isso é um verbo, seria no gerúndio. Mas não é, né, gente? Lembra que adjetivos como amazing, surprising, boring, interesting são palavras que terminam com ing e são adjetivos. Então, finalizando, usos de ing diferentes de verbos, conjunções e terminações de palavras com sufixação vão te ajudar a resolver muito tanto as provas do Enem quanto as dos vestibulares. Muito obrigado e até a próxima aula, gente.